Procedimento operacional padrão é importante para qualquer empresa que queira ter a sua produção de uma maneira organizada, de uma maneira eficiente e uma maneira padronizada, tá? E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Murilo e nesse canal eu falo sobre gestão da produção para pequenas e médias empresas, tá bom? E nesse vídeo eu quero falar com vocês a respeito da importância do procedimento operacional, como nós dissemos no começo, tá? Vamos começar pelo que é o procedimento operacional, tá? O procedimento operacional nada mais é do que um documento que geralmente é feito pela gestão da produção, geralmente é feito pela administração da produção, e o objetivo desse documento é detalhar todos os processos, o passo a passo de qualquer célula de produção, seja ela uma máquina, seja ela uma mão de obra, se é feito por uma mão de obra manual, uma montagem de uma peça ou uma operação de máquina, mas a ideia aqui é detalhar todos os processos, tá? Para que a partir desse momento seja criado um documento padrão, e desse documento padrão todos os funcionários possam adotar essa prática de maneira padronizada. E para que serve isso? Qual é a importância disso? Uma vez que nós temos aí um documento operacional padrão, a gente consegue identificar algumas falhas de processo, a gente consegue identificar alguns pontos de melhoria, a gente consegue fazer muita coisa que pode agregar valor e pode fazer com que baixe os custos e possa fazer com que nós treinemos os funcionários para que eles possam ser mais eficientes, tá? Eu tenho algumas experiências vividas aí nas empresas com as quais eu trabalhei e a gente adotou o procedimento operacional e teve um resultado muito bom, tá? E eu queria trazer aqui três exemplos três experiências que eu vivi, tá? Para te mostrar quão é importante a gente criar esse documento, tá? Essa prática no dia a dia de uma empresa. O primeiro deles foi que eu trabalhei numa empresa e existia alguns produtos ali para serem produzidos, para serem montados, e alguns operadores, alguns montadores levavam cerca de 45 minutos mais ou menos para produzir cada um, outros levavam cerca de 1h10 mais ou menos, tá? E até aquele que às vezes produzia em 45 minutos, acabava levando 1 hora para produzir, porque nós não tínhamos um processo operacional, tá? Um procedimento operacional padrão. E aí, a partir do momento que nós conversamos com cada um desses funcionários, entendemos qual era o passo a passo mais eficiente para implantar esse sistema, nós adotamos uma padronização de processo, chamamos os funcionários e falamos, a partir de agora, é esse o processo que vocês vão seguir. Primeiro é essa etapa, depois é essa, depois é essa, depois é essa, e assim por diante, tá? E todos ali começaram a trabalhar dessa maneira padronizada, seguindo este processo. O que foi constatado? Que aqueles que levavam 1h10, 1h15, conseguiram uma eficiência e começaram a trabalhar e produzir os itens entre 45 e 50 minutos, tá? Vou falar a verdade para vocês, não foi fácil, porque nós estamos lidando com pessoas são, nós seres humanos somos acomodados, se tem algo que a gente acha que está dando certo, a gente não quer mudar, e não foi diferente nesse caso, tá? Mas é o papel da liderança, é o papel da gestão, da supervisão, estar ali sempre buscando a melhor eficiência para a empresa, para a fábrica, tá? Para que esses custos possam ser reduzidos. E foi isso que aconteceu. Nessa ocasião, nós conseguimos, trabalhando a cultura, né, o hábito que eles tinham de fazer cada um da sua maneira, começar por um lado, o outro começava por outro, mas nós conseguimos adotar esse procedimento operacional padrão, e aí a partir deste momento, a produção, todos conseguiram a mesma eficiência, todos conseguiram chegar próximo daquilo que era uma eficiência padrão, tá? E sem contar, claro, que houve uma melhora muito grande nos treinamentos dos funcionários que entravam na montagem, tá? Porque
no começo tinha 10 células de montagem ali, 10 montadores, e cada montador fazia de uma maneira diferente, e cada um que entrava aprendia de uma maneira diferente, com a qual aquele montador que estava treinando a pessoa que estava iniciando o processo de montagem, cada um aprendia de uma maneira com a qual o montador experiente tinha o hábito. E a partir desse momento nós criamos esse procedimento, e seguindo esse procedimento todos começavam a fazer da mesma maneira. Outra coisa que melhorou muito foi a supervisão, ficou de olho e conseguiu identificar onde cada um deles estava demorando mais no processo. Às vezes tinha alguns que tinham mais dificuldade em uns processos do que outros. Digamos que nesse procedimento operacional foi criados 10 passos. Na tua empresa você tem que adotar esse documento e vai ter 10 passos diferentes. Aí a gente vai conseguir começar a identificar. No passo 6 eles estão levando mais tempo. O que a gente pode fazer para melhorar essa situação? Para que isso possa ser desenvolvido mais rápido, com mais eficiência. E para isso que serve também esse documento, tá? Para que a gente possa identificar pontos de melhorias e colocar em prática para que a gente possa reduzir o tempo de produção e ganhar mais eficiência, tá? Outra maneira também, outra coisa que a gente pode ajudar e muito no ganho de produtividade, eu já falei aí a questão de todos estarem no mesmo processo, né? Todos estarem no mesmo padrão de produção. Segundo o que eu acabei falando aí, não mencionando, seria o ganho de produtividade em processos que estariam mais lentos. E por último, a gente consegue também ver recursos que estão sendo mais usados do que outros. Às vezes a balança acaba ficando mais pesada de um lado do que do outro. E nós precisamos ter um equilíbrio. Às vezes a gente exige muito de um certo recurso e acaba não exigindo de outro. Ou a gente pode estar direcionando essa sobrecarga que tem em cima de um recurso para outra área. Um exemplo disso, tá? Em outra empresa que eu trabalhei, o que acontecia? Existia uma sobrecarga muito grande em cima do líder. Por quê? O programador de produção, ele fazia a programação, tirava as listas de montagem e entregava direto para o líder de produção. E por sua vez, ele tinha que ficar distribuindo essas listas de produção para todos os setores. Corte, usinagem, montagem. E aí ele entregava uma lista de produção para o corte, e quando o corte terminava, ele vinha para aquela lista e falava, olha, terminei. E aí ele pegava aquela lista de produção e levava até a usinagem, agora você vai usinar essa lista aqui. E aí quando o operador de máquina de usinagem, o operador de prensas, terminava ali aquele serviço, ele voltava para o líder de produção e falava, terminei esse projeto, qual vai ser o próximo? E aí ele pegava esse projeto que acabou de sair da usinagem e levava até a montagem, falava, dividia ali entre os montadores, vocês vão montar essas peças aqui. E aí quando ele terminava, devolvia novamente para o líder de produção e até o fim do processo de embalagem e até mandar as peças para a expedição, que seria o final do processo de produção. Olha o tanto que ele era exigido. Ele tinha que ficar várias vezes fazendo esse monitoramento de como estava cada um dos processos e fazendo essa mediação entre eles. O que a gente implantou ali? Uma coisa muito simples, tá? A gente colocou um quadro operacional, quadro de gestão operacional, e nesse quadro, sabe aqueles suportes de folha 4? Geralmente aqueles que ficam parecido com aqueles que ficam em portas de consultórios médicos, que aí a gente vai lá e coloca a folhinha, sabe? Com o exame para que o médico possa chamar para ser atendido. Simplesmente nós fizemos isso, nós criamos um quadro que aí o programador de produção, em vez de ele ficar passando todas essas folhas para o líder, ele colocava ali na primeira etapa do processo, corte, e ele passava a programação para o líder. Essa é a sequência que deve ser produzida a produção, porque é essa sequência de saída de material. E aí o líder tinha o trabalho de falar com o operador de máquina de corte ali, olha, segue na sequência que está ali, na fila que está ali, tá de frente para trás. E conforme ele ia terminando,
O operador de máquina de corte terminou a parte dele, ele simplesmente pegava da caixinha ali do suporte de corte e passava para o suporte de usinagem. A pessoa que fazia a usinagem já sabia que era naquela sequência que tinha que ser seguido, a não ser que tivesse, claro, uma intervenção do líder, né, ou do PCP. Então, funcionava, tá? Essas filas de produção começou a funcionar muito bem, e o líder parou de ser tão acionado assim. E aí ele pôde cuidar mais da parte técnica, que ele, além de tudo isso, todo esse trabalho burocrático, né, da parte de administração da produção que ele fazia, ele tinha que dar assistência técnica e tinha que garantir a qualidade das peças que eram montadas ali. Então, com esse processo, ele teve mais tempo para que ele pudesse se dedicar realmente àquilo que era necessário fazer, que era a parte técnica e a parte de qualidade. Então veja como um procedimento simples, tá? Às vezes não precisa de muita coisa, parar, ter uma visão, olhar de uma maneira panorâmica, o que eu posso melhorar aqui nesse processo, e vai ter um ganho de produtividade enorme lá na frente, tá? Então, como que a gente pode implantar esse procedimento operacional? Tá? O procedimento operacional, como eu disse no começo, é um documento detalhado, tá? Com todos os passos a passos a fazer. É praticamente uma receita de bolo, tá? Então, quando a gente vê ali uma receita de bolo, a gente vai ver todos os ingredientes que estão sendo colocados, né? Ó, você vai colocar a primeira farinha, depois você vai colocar os ovos, depois você vai bater e assim por diante, né? O procedimento operacional não é diferente, tá? Ter a visão de alguém que chegue no operador, nada mais importante do que aquela pessoa que está na operação participar disso. Não adianta alguém que não tem ligação nenhuma com a produção querer fazer esse documento, porque só vai dar ainda mais trabalho para ser implantado, porque quem está no dia a dia, quem está na prática não está participando, tá? Então nada mais justo que chegar até os operadores que fazem parte do dia a dia da produção e conversar com eles. Olha, qual que é o teu processo, como que você faz hoje aqui para produzir esse item? Ele vai detalhar como que é feito aquele produto, ele vai detalhar como que é feita aquela operação. Se tem mais do que um montador, mais do que uma pessoa fazendo processos diferentes, nada mais justo do que chegar em cada um deles e falar: você, me explica como que você monta. E ali ir encaixando a melhor maneira de ser feita essa produção, a maneira mais eficiente de fazer essa produção, e dessa forma conseguir chegar com estudo, tentativa ali e erro, de conseguir chegar numa maneira de trazer esse processo operacional o mais eficiente possível. Tenta de uma maneira, não deu certo, tenta de outra. Por isso que eu falo, né, tentativa e erro, mas na verdade sim, é testar todas as possibilidades até achar uma que vai trazer a melhor eficiência para a fábrica. Feito isso, documenta isso, coloca numa folha, coloca num documento de Word, imprime, deixa na produção, deixa documentado isso, para que quando entrar novos operadores, eles possam seguir esse passo a passo e eles possam, a supervisão, a liderança, possa enxergar onde que um colaborador está tendo mais dificuldade que o outro e tentar auxiliá-lo a conseguir essa eficiência, tá? Então, no vídeo de hoje eu queria falar isso, tá? Sobre a importância de ter um procedimento operacional para a tua fábrica, porque ela vai manter a tua fábrica mais organizada, vai manter o passo a passo detalhado que o líder, o supervisor vai poder acompanhar qualquer dificuldade que qualquer operador vai ter, e até avaliar de uma maneira que possa decidir se um funcionário está indo bem ou não, se você vai poder contar com ele no futuro ou não, tá? E vai ajudar muito na organização, no detalhamento e na eficiência da fábrica, tá certo? Bom, se esse conteúdo foi bom para você, você gostou, vai poder te ajudar na organização da tua fábrica, ou você adquiriu conhecimento através dele, eu queria pedir para que você curtisse esse vídeo, se inscrevesse no nosso canal. Por aqui a gente vai postar mais conteúdos voltados à gestão da produção, tá? E eu vejo você no próximo vídeo. Até mais, valeu, abraço!